Boa noite a todos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Descomplica Doutora. Nesses episódios do Descomplica Doutora, a gente sempre está conversando sobre as estratégias para que você possa viver de consultório particular e faturar até 35K por mês, né? Para quem não me conhece, eu sou a Valéria Gondim, eu sou pesquisadora, professora, cirurgiã dentista, com mais de 20 anos, né, de carreira, de conhecimento científico, teórico e prático. Eu falo que é aquele conhecimento que a gente adquire mesmo no mocho, no dia a dia do nosso consultório, né? E deixa eu explicar para vocês o que é realmente, né, viver de consultório particular. É ter o seu foco para aqueles pacientes particulares. E aqui eu já abro, né, um espaço para dizer para vocês que esses pacientes particulares, eles têm um diferencial. Esse diferencial é justamente, né, não só ter interesse no seu conhecimento técnico, científico, prático, mas também no que algo a mais que você tem a oferecer. E por coincidência, né? O tema hoje do nosso episódio, do nosso bate-papo é justamente, né, a verdade, né, sobre pacientes particulares que você precisa conhecer, que você vai entender um pouco mais. Então, esse episódio, a gente vai conversar um pouquinho mais, né, desses pacientes particulares e principalmente mostrar para você estratégias que você tem que estar preparado, que você tem que estar preparada no atendimento desses pacientes, tá bom? Então, vamos começar aqui. Esse é um tópico, né, um assunto que eu gosto muito de conversar, já deixo de cara. Por quê? Porque é o que eu aprendi, né? Vem muito da minha jornada, né, como dentista, o que eu aprendi, o que eu aprendo, o que eu pratico no meu consultório, né? Então, nesse bate-papo de hoje, vocês vão conhecer um pouquinho mais, né, do meu pensamento, da Valéria dentista, da Valéria do que já atendeu de pacientes, né, e de por onde eu já passei também. Então, eu trago um pouquinho dessa história aqui para vocês hoje, tá bom? Né? E o que eu posso te garantir é que realmente vocês vão conhecer um pouco mais desse perfil de pacientes. A gente, na verdade, vai discutir dois perfis para vocês entenderem, né, qual é o momento do consultório, com qual perfil que vocês têm mais, ou se vocês têm os dois, ou você que já tem um perfil de paciente particular e quer aumentar essa carteira. Então, a gente vai passear por essa, por esses diferenciais, né? E conversar um pouquinho mais, explorar um pouquinho mais esses conhecimentos e também, né? Também mais um finalzinho, a gente vai ter um passo a passo, né, de algumas estratégias que vocês já podem já aplicar, né? E eu quero dizer, então, que eu quero começar um pouquinho diferente esse episódio, né? Normalmente, eu trago um tema e a gente vai focar naquele tema, a gente vai definir, eu trago algumas analogias, exemplos, e a gente fica em cima desse tema. Hoje eu quero fazer um pouquinho mais de diferente com vocês, né? Porque para vocês entenderem, né, esses perfis de pacientes que estão no consultório de vocês, e justamente para a gente conhecer um pouquinho mais desse paciente, né, que tanto tem esse perfil de paciente particular, né, o que traz esse paciente particular, a gente vai trazer um pouquinho de outros perfis. Então, eu quero começar trazendo para vocês, deixa eu ver aqui se está tudo bem, tá, entrou de novo, tinha dado uma caidinha aqui, né? Então, antes da gente começar, né, porque às vezes, muitas vezes as pessoas perguntam para mim, olha, Valéria, né, talvez seja mais fácil para você, né, que já está no mercado há mais tempo, de entender um paciente particular, de ter pacientes particulares, né? E eu concordo, né, que o mercado hoje ele está muito diferente do que há 30 anos atrás, né, que vem da odontologia que eu sou formada. Então, só para vocês terem uma ideia, né, no início da minha carreira, eu fui concursada na prefeitura de Piquete, no interior de São Paulo, então eu tive todo o contato com aquele paciente de SUS, né. Depois
paralelo com esse trabalho, eu tive atendimento com dentistas na própria cidade, numa cidade próxima, desculpa, que foi Lorena. Então, eu atendia pacientes particulares desses dentistas. Então, eu permeava, né, no meio do SUS, no perfil de pacientes de SUS. Depois, eu permeei por pacientes particulares de outros dentistas, não meu, e quase, né, finalizando quase um ano já desses atendimentos, né, eu consigo ir para o meu consultório particular, e lá eu faço a opção realmente para atendimento de pacientes particulares. Eu sei que talvez seja, né, uma realidade de muitos dentistas de vocês que estão assistindo aqui comigo esse episódio. Mas pode ser que não. Pode ser que alguns tenham outras opções de escolha, ou não tiveram até nem opção de escolha, e tenham realidades, né, caminhos diferentes, exercendo na odontologia, que não o paciente particular, né? E aí você pode estar falando, olha, Valéria, mas vamos combinar, né? Algo que aconteceu há 30 anos atrás, a odontologia de 30 anos atrás, o que que acontecia, né? Você tinha uma oferta de dentista, né? Menor, e você tinha uma maior quantidade de pacientes, né? Então, a gente fala que eram anos dourados, né, da odontologia. E, normalmente, muita gente pensa assim, e eu sei realmente da realidade da odontologia, por quê? Porque, né, a gente está em contato com dados, sim, com estatísticas, e a gente sabe, né, que o Conselho Federal de Odontologia, ele coloca para a gente que tem mais de 330 mil dentistas, né, no Brasil, tá? Então, mas o que eu quero falar um pouquinho só? Que, apesar desse mercado, né, tá nesse jeito, né, com um pouco mais de demanda de dentistas do que de pacientes, não tem, não é que tem uma demanda maior, mas tem uma disputa maior de pacientes, tudo. Eu acredito, realmente eu acredito que existe, né, brechas de oportunidades, né? E essas brechas de oportunidades, eu ouso até dizer, né, o sino aqui é dizer que poucos dentistas conhecem essas brechas de oportunidades no mercado. E, consequentemente, né, se você estiver olhando para isso, se você estiver atento para isso, você pode fazer com que você tenha uma escala maior no mercado da odontologia, né? Mudar a sua carreira e realmente você começar a alavancar o seu consultório e atingir um faturamento, né, que sabe do que a gente conversa aqui, de 35K por mês. Então, essas brechas, essas oportunidades que eu quero conversar hoje. E a oportunidade, né, que mais a gente vai se ater hoje, é esses perfis de pacientes e as diferenças desses perfis, tá? Eu falo que eu vou começar um pouquinho diferente, porque eu quero dizer para vocês um perfil de paciente que não é típico do paciente particular. Então, eu vou trazer um outro perfil de paciente para vocês, tá? Mas antes disso, a gente vai definir o que é preço, né? Então, assim, o que que é preço? Então, eu acredito que preço é tudo que você paga por algo que você recebe em troca. Então, pode ser preço de um produto, preço de um benefício, preço de um serviço, tá? Então, as pessoas que tendem, né, a julgar o preço, né? Elas estão o quê? Elas fazem o quê? Elas fazem uma comparação de dois produtos, de dois serviços, comparam um com o outro e faz a opção de escolha. Então, essa é o perfil do cliente, digamos assim, de preço. Para eu mostrar um pouquinho mais de exemplo para vocês, então imagine vocês têm que fazer a manutenção do carro de vocês, tá? E você é um cliente de preço. Então, o que acontece? O cliente de preço, normalmente, ele já tem em mente quanto mais ou menos ele custa, tá? Ele tem um certo conhecimento, ele vai pesquisar, não importa, mas ele tem um valor, um número na cabeça dele, tá? E mais do que isso, ele vai fazer o quê, né? Se você é um cliente de preço, você vai pesquisar em duas, três, né? Oficinas que possam fazer essa manutenção do seu carro para você, certo? E a partir do momento que você tem dois ou três orçamentos,
você vai ter uma noção real, né, dessa precificação que estava na sua ideia, né, que estava na sua cabeça, nessa variação que você imaginava que podia ser para isso, para tanto, para aquilo. E aí você olha e fala, bom, está dentro do que eu esperava mesmo. E aí você vai olhar, analisar o que está sendo oferecido e vai fazer uma decisão, uma escolha para qual produto que você quer. E essa decisão, essa escolha do cliente de preço, né? E aí eu trago muito, né, para o nosso consultório, do nosso paciente de preço, ele faz justamente isso. Ele avalia o produto. O vínculo dele está com o produto, não com quem fornece o produto, tá? Então, esse paciente de preço, ele está muito interessado nessa troca. Qual é o valor gasto e o que eu recebo em troca, tá? Muito menos ele está no radar dele, né, na percepção dele, quem é a pessoa que está entregando, tá? Então, esse paciente de preço, esse cliente de preço, ele tem vínculo o quê? Com o produto, com o serviço que ele está adquirindo, tá? E se você começar a entender no seu consultório os tipos de perfis que tem do seu consultório, e se você falar, poxa, Valéria, né? Eu acredito que então no meu consultório o perfil mais de paciente seja realmente desse, né? Que ele está muito mais procurando o meu tratamento, e eu não consigo ter muito vínculo com ele. Então, se você tiver, né, nesse mercado, nesse sentido, né, atraindo esse tipo de paciente, é muito difícil, porque você passa a ser comparável, né? Como eu expliquei na oficina lá, que você vai fazer a manutenção. Ele faz 2 ou 3 orçamentos, ele compara, tá? E você também vai ser mais um produto, mais um serviço que ele está querendo, aonde você se deixa, né, ser comparável com o seu colega, com o trabalho, com o produto, com o tratamento, com o serviço do seu colega, tá? De colega dentista, no caso aqui que a gente está conversando. Você entendeu? Então, é basicamente isso. Então, se você estiver, né, com um cliente de preço no seu consultório, você está sendo comparável, né, se permitindo ser comparável com outros colegas, com outros tratamentos, tá? E é muito difícil, né, se você está nessa situação, você fugir dessa situação, né? E o paciente de preço, como eu disse para vocês, ele enxerga o seu serviço e compara com o de outro, né? Então, ele sempre está nessa comparação, tá? E ele decide o que é bom para ele. E o vínculo desse paciente de preço é justamente com o produto, com o serviço, com o benefício, e muito menos com quem está entregando, tá? Então, a gente está mostrando aqui para você justamente o que é o perfil, né, de um paciente de preço. Agora, a gente vai fazer diferente, né? Qual seria um outro perfil? Aquele que não está procurando preço. Qual é o outro cliente? Então, é o cliente, né, diferente, que está procurando não mais preço. A gente chama que é o cliente de valor. É o nosso paciente de valor, tá? Então, nesse paciente de valor, ele entende o preço, mas ele olha algo a mais que pode estar agregado. E ele tem essa expectativa de encontrar isso, e que o benefício que ele receba, que o tratamento que ele receba, que seja agregado valor na atenção que ele receba. Você entendeu? Ele começa a perceber o que mais está relacionado com aquele produto. E aí a gente está falando, por exemplo, né? O valor, e esse valor está sempre agregado ao que proporciona para esse cliente, para esse paciente, a longo prazo. Então, por exemplo, né, se isso se estende à sua família, se isso se estende, né, e se tem um benefício também na sua qualidade de vida, se isso tem um benefício também financeiro, se isso tem benefício na sua saúde, se isso tem benefício no seu bem-estar, você entende? Ele começa a olhar o produto e também tudo que está agregado a esse produto. Então, ele tem essa expectativa de não só resolver a sua dor, a sua queixa, a sua necessidade, mas o que mais ele está se beneficiando, que está sendo agregado para ele. Um exemplo que eu trago para vocês aqui é em relação, né, dos bancos com os clientes. Então, os bancos, eles perceberam que existem 2 tipos de clientes. O cliente de valor,
que ele quer um pacote básico e quer pagar por aquele pacote básico. E o banco percebeu que tem um outro tipo de cliente, que é o cliente de valor. Então, é o cliente que quer um benefício atrelado, né, a esse produto. Então, o que, que o banco criou? Então, por exemplo, vamos lá, no Santander. Então, você tem o Select, o cliente Select. No Itaú, você tem o Personalité, né? Então, no Bradesco, você tem o Prime. Então, se entendeu? Então, eu trago para vocês uma marca do mercado que percebe, né, que existe um diferencial e ele começa a criar produtos, né, que possam atender esse paciente que é diferencial, esse paciente que quer valor. Então, o que, que os bancos fizeram? Fizeram esse serviço, esse benefício para esse cliente. E o que, que esse cliente ele quer, né? Se a gente pensar em banco, ele quer exclusividade, ele quer ser tratado com diferença, ele quer atenção, tá? Então, esse é o tipo de paciente, né, de valor. Um paciente típico paciente particular e um paciente também, eu vou um pouquinho além, né? É um paciente que a gente chama de relacionamento, tá? Então, esse é o paciente, é o típico perfil do paciente particular. Então, entende aqui, nesse paciente, né, desse perfil particular, ele está procurando algumas coisas, por exemplo, né, um tratamento de qualidade, um tratamento que realmente, né, resolva as dores, as queixas, as necessidades, um tratamento que supere as suas expectativas, né, e que seja essas expectativas elas sejam superadas de forma individualizada. Ele quer essa individualidade. Tá bom? Então, para você ter, né, esse tipo de paciente. Boa noite, Cláudia, você que está aqui no Instagram. Boa noite aqui para vocês, né? Eu estou só falando, né? Eu estou vendo as pessoas entrarem. Boa noite para você que está aqui no Facebook, no YouTube. Boa noite a todos aqui, tá? Eu engato a primeira e vou, né? Tá? Então, a gente está discutindo um pouquinho. Você aqui no YouTube que entrou, a gente está conversando um pouquinho sobre pacientes. A gente conversou um pouquinho de paciente de preço, né? Aquele que quer algo em troca. E agora a gente está conversando um pouquinho das características do paciente de valor, aquele que quer um diferencial, que quer ser tratado com atenção, que quer ter esse cuidado todo atrelado ao serviço, ao benefício, ao produto que ele está recebendo. Tá? E é interessante, né, que eu trago uma pesquisa de mercado para vocês, que o cliente, né, ou o consumidor, né, que tem essa característica, né, esse consumidor, o mercado mostra que eles têm, né, eles estão sujeitos, né, e eles aceitam a pagar muito mais, né, para que eles tenham esse valor agregado, né, porque eles sabem que o retorno, né, é muito valoroso. Então, ele aceita, ele está suscetível realmente a pagar algo mais para ter esse retorno, né? E as pesquisas mostram que esses consumidores, eles aceitam pagar até 86%, né? Dispostos a pagar mais por essa experiência melhor, tá? E ele entende que esse produto tem um diferencial. Então, né, quanto eles estão sujeito a pagar até 86% a mais para ter esses diferenciais. E eu disse, né, que esses diferenciais estão relacionados, então, aos benefícios agregados, né, benefícios a longo prazo. E aqui eu quero abrir também mais uma coisa, mais um parênteses para vocês. Além, né, desse agregar esses benefícios a longo prazo, né, ele também quer uma conexão. Então, tem algo relacionado emocional para esse paciente, tá? Esse paciente particular, esse paciente de valor, esse paciente que a gente chama, então, de relacionamento. Então, ele quer, né, nesse tratamento mais exclusivo, nesse tratamento diferenciado, nesse olhar, né, mais individualizado, o que que ele quer? Ele quer criar essa conexão, ele quer essa ligação emocional, né? Então, entende assim, quando você ultrapassa essa barreira e você cria essa conexão com esse tipo de paciente,
tá? Você consegue com que ele agregue, ele entenda, né, que não é só a conexão dele com o produto, com o benefício, com o seu serviço, com a equipe que você tem, com toda a sua estrutura que você oferece. Ele passa por todo esse processo e entende que a conexão está com você. Então, aqui que eu estou falando é diferente, né, do paciente de preço, que a conexão está no produto, na troca que ele está recebendo. Ele olha essa troca, isso aqui tá bom para mim, a troca entre o que eu pago e o que eu recebo tá ok, ótimo, tá? Ele pouco importa a pessoa que está entregando, ele não tem esse vínculo. O paciente particular, típico de valor, de relacionamento, ele está muito interessado além do que você tem para dar, tá? Muito além. Ele entende o benefício, ele entende o produto, ele entende o serviço, ele fala, que mais? O que mais está agregado aqui? E quando você consegue ultrapassar essa barreira e criar essa conexão, esse relacionamento, você tem uma conexão emocional com esse paciente, vamos dizer assim, tá? E ele se sente tão valorizado, ele se sente que o tratamento está individualizado, ele se sente que houve um cuidado com ele, tá? Ele se sente acolhido. Por isso que muitas vezes eu falo que atender paciente particular nos traz muito a gente exercer uma odontologia além de técnica humana, porque a gente começa a ver um pouquinho mais do comportamento do nosso paciente, tá bom? A gente vai explorar um pouquinho mais ao longo aqui da nossa conversa, tudo bem? Então, isso é bastante importante você entender, né? E aqui, eu queria conversar um pouquinho, eu não sei agora, né, que a gente já deu esses dois perfis para vocês, a gente conseguiu definir, eu não sei em que momento você está na odontologia, porque às vezes você pode falar assim, nossa, Valéria, mas olha, eu tenho os dois tipos de pacientes no meu consultório, e eu entendo, né, que eu vou conseguir mesmo alavancar no meu consultório quando eu tiver muito mais pacientes de valores. É o que eu gosto de fazer, estar relacionado com esse paciente, é poder agregar mais valor para ele, entender o comportamento dele, é o que eu gosto de fazer. Tá? E outros vão dizer para mim assim, não, Valéria, infelizmente, né, o meu caminho aqui, ele tá mais para pacientes, né, de SUS, pacientes de franquias, pacientes de planos, entendeu? Aonde ele recebe uma troca, né? Ele paga o plano, você é o terceirizado e ele quer o serviço, entendeu? Então, às vezes, ele não tem muita conexão com você. Então, o que acontece? Né? Então, dependendo, tem gente que está nos dois mundos, tem gente que está no mundo mais do particular, tem gente que está no mundo mais desse outro paciente, um pouco mais de preço, tá? Independente disso, né? Onde que eu quero chegar é que a gente pode mudar essa estratégia, aumentar essa captação, criar essa captação para quem ainda não tem. Mas, por enquanto, você precisa primeiro entender quem é o paciente, né? Que está aqui, e entender mais ainda que não é só você ficar parado esperando que esse paciente vá ao teu encontro, tá? Então, é criar estratégias para que haja uma procura por você, tá? E aí a gente está falando em algumas estratégias que a gente discute aqui no Descomplica Doutora, que tem, por exemplo, do marketing online, do marketing offline, tá? Dessas estratégias. Mas é muito mais você entender que se você realmente quer criar essa carteira de pacientes particulares, ou se você realmente quer aumentar a sua carteira, a gente chama de pacientes qualificados, que são esses particulares, né? Você precisa sair um pouquinho dessa estrutura que você está hoje, de paciente de plano, de paciente de franquia. Por quê? Porque esse perfil de paciente, ele vai te indicar pacientes que estão no hall dele, que estão no conhecimento dele, que estão no radar dele. Então, é meio que você fica atrelado a esse paciente e o que mais vão te procurar são esses perfis de pacientes. Então, quando você sai um pouquinho desse meio e começa a entender que você precisa deixar brechas na sua agenda, que você precisa criar estratégias para atrair esses pacientes, você começa a mudar um pouco o foco do seu consultório. E eu tenho certeza absoluta, tá? O atendimento desses pacientes vai alavancar o seu consultório, tá? Vai fazer com que você tenha um aumento do seu faturamento, ok? Tenho certeza
absoluta, né, dessa estratégia. Mesmo que você esteja pensando aqui, ai, Valéria, mas eu não entendo muito de empreendedorismo, eu não entendo muito de gestão, né, eu não entendo, né, hoje eu sei mais ou menos que meu consultório é uma empresa, né, porque de tanto eu ouvi falar, e hoje está muito, né, se falando, né, dentista tem que entender o seu consultório como empresa, ok, eu entendo isso, né, tenho alguma noção, né, mas é, é justamente, né, esse momento, né, por isso que eu falei, não vamos discutir muito o momento, vamos discutir qual é a sua estratégia e qual o seu olhar nesse mercado da odontologia. Então, é justamente entender o seu mercado, entender o perfil de paciente que hoje está no seu consultório, no dia a dia do seu consultório, para que você fala, bom, esse é o perfil e eu quero realmente mudar essas estratégias. E aí a gente vai conversar um pouquinho mais adiante, tá? E o que é interessante aqui, que eu vou trazer um exemplo para vocês, né, na prática, né, de como que eu posso, por exemplo, resolver mudar uma estratégia, que eu posso aplicar uma estratégia no meu consultório hoje, Valéria, tá? Então, eu trago para vocês um exemplo simples daquela consulta, que muita gente fala que é consulta de avaliação, a primeira consulta, consulta de orçamento, né? Enfim, é aquela consulta em que você traz todo ou o orçamento ou o planejamento para o seu paciente, certo? E aí, o que está relacionado nessa consulta? Os valores que estão agregados, né? Então, o que aconteceu? Explicar para vocês de uma forma prática, né? Um exemplo de como eu posso aplicar esse perfil de paciente, como eu posso entender esse perfil de paciente. Eu trouxe para vocês um exemplo justamente dessa consulta de avaliação, consulta de planejamento, consulta de orçamento, cada dentista chama de um nome, tá? Mas eu quero que vocês entendam que esse processo dessa consulta, ela se assemelha muito a uma venda. E é um tema que eu gosto muito, eu estudo bastante, eu vejo, né? Eu fico muito atenta a postura do meu paciente nessa consulta, ao seu comportamento, como é que eu vou colocando as coisas para ele, agregando os valores, como que ele é receptivo, ele é menos receptivo. Então, eu entendo realmente, né, que quando o mercado diz que é uma consulta meio que de venda, eu concordo, né? Eu concordo, porque teoricamente você está. Todo o seu conhecimento científico, todo o seu conhecimento prático, todos os valores que você agrega no seu tratamento, você está divulgando, você está mostrando, né? Você está oferecendo para esse paciente. Então, não deixa de ser um processo de venda, né? E alguns falam, né, que é realmente, né, você entender esse processo, né, e aprender, né? E eu aprendo muito com experts de mercado, que eles trazem, né, esse entendimento desse consumidor, desse cliente, nesse momento, né? Como que está o pensamento dele, como é que está o comportamento dele. E eles falam, né, como esse processo é de venda, então eles falam assim, se um vendedor ele for muito técnico, tá? For muito específico e muito técnico, as chances são, né, que esse consumidor ele vai afastar, né, da possível compra desse produto, tá? Por quê? Porque no nosso cérebro, né, a nossa parte racional, o nosso córtex, não é ele que tem o poder de decisão. Quem tem o poder de decisão, de escolha para a gente, no nosso cérebro, é o sistema límbico, que ele é muito mais emocional. Então, as chances são que você, dentista, na hora do seu planejamento, da sua consulta, você for muito mais técnico, você está afastando, né, esse potencial paciente de aderir ao seu tratamento, tá? Por quê? Porque não tem conexão. Essa conexão mais racional não tem poder de decisão no nosso cérebro. Isso é o que mostra, né, esses experts no mercado nesse processo de venda. Entendendo isso, então, o que a gente faz? A gente faz outra coisa. A gente começa a agregar valor, a entender um atendimento mais personalizado, um atendimento em que a gente entende que esse paciente
está falando, as necessidades dele. Então, tudo no meu planejamento consta todos esses dados, essas nuances de comportamento, né? Que nem eu falei para vocês, agregando, né, o tratamento, as necessidades, as expectativas. E aqui eu trago até algo mais, né? Que você supera essas expectativas desse paciente quando você agrega mais valor. Se eu consigo trazer esse diferencial de tratamento, essa individualização para esse paciente, agregando, né, um tratamento que seja a longo prazo, mostrando para ele que eu tenho um processo de pós-consulta, o acompanhamento que ele vai ter, enfim. Se eu atrelo benefícios a essa consulta, o que acontece? Eu estou agregando valor. E eu estou conversando com esse paciente da posição mais do cérebro, mais emocional, do sistema límbico. Aí eu crio uma conexão. E uma conexão emocional com esse paciente, tá? Então, esse paciente, ele fica mais susceptível a me enxergar mais como uma autoridade, como ele ter mais confiança no que eu estou falando. Tá? Então, essa é uma maneira prática, estratégica, né, de você já implementar, né, naquele paciente que te procura, um paciente que a gente está falando, né, esse paciente de valor, né, entender o que ele quer, né, estar, né, a gente fala em escuta, a gente fala de ouvir esse paciente melhor, para que você possa, na hora do seu planejamento, né, dessa consulta de avaliação, você entregar justamente essas expectativas para o paciente e fazer uma conexão. Essa conexão, ela vai além do seu produto, do seu benefício, da equipe que você tem, da sua infraestrutura, ela vai além. Essa conexão, ela é emocional. E essa conexão emocional que faz o poder de decisão para o nosso paciente, né? O mercado diz para o cliente, para o consumidor, tá bom? Tá? Aí você pode até estar falando assim, tudo bem, Valéria, eu entendo, né, que esse paciente ele quer uma conexão, ele quer um relacionamento, mas eu duvido, né? Eu duvido que o meu conhecimento técnico, que o meu conhecimento científico não conta, sabe? Sinceramente, eu acredito muito que isso conte para esse paciente. E eu vou dizer, concordo plenamente com você, plenamente, tá? Em nenhum momento, né, a gente pode deixar de lado, em nenhum momento, a gente pode deixar de lado, né, a base nossa, né? A nossa base, que é o nosso conhecimento técnico, nosso conhecimento científico e a prática desse conhecimento. Concordo plenamente com você. Mas esse paciente particular, né, ele tem o poder, né, ele tem o poder de escolha e ele vai escolher o dentista. Tá? Então, é esse, o dentista, que tem esse conhecimento técnico, que tem esse conhecimento científico e o que ele dá de agregando valores para ele, dessa conexão e desse relacionamento. Então, entenda assim, né, que muitas vezes a gente fica, né, nesse pensamento de que o conhecimento científico é muito importante, o meu conhecimento técnico é muito importante, a prática desse conhecimento. Então, assim, a gente já tem uma graduação de 4, 5 anos, depende da faculdade que você fez, depende do período que você cursou, né? São 4 anos, são 5 anos. Além disso, a gente está sempre, né, aumentando esse conhecimento com cursos de treinamentos, de aperfeiçoamentos, de especialização, de pós-graduação, a gente está sempre, né, agregando mais isso. Mas o foco nosso, onde está? Tá, gente? Está em nós, dentistas, na nossa formação, no que mais eu posso aprender, no que mais eu posso, que técnica que eu posso aprender melhor. Ah, então eu preciso aprender essa XPTO, tá? Então, assim, a gente fica muito no foco nosso, na nossa formação, tá? E aí eu volto lá no meu começo. Não que isso não seja importante, é muito importante. Eu disse até que é a base, né? É a base, ok? Só que isso, né, não é o suficiente. Isso é a base, tá? Isso é a base, isso é principal, isso é importante demais, né? Mas tire um pouco o foco, né, em tudo isso e passe o foco para o seu paciente, para esse cliente que quer muito mais, né, além de todo esse conhecimento técnico, desse conhecimento científico, agregar, né? Então, assim, né, é entender
quais são os valores que ele quer, né? Quais são as dores que você precisa resolver, quais são as necessidades, né, que estão aqui presentes, e quais são os desejos latentes desse paciente. Vocês entenderam, tá? Então, a minha base está aqui, meu conhecimento técnico, meu conhecimento científico, mas o meu foco está nisso, justamente nessas expectativas, nessa experiência que esse paciente quer ter, como eu falei no começo com vocês, né? Tá? E ele está sujeito, né, a essa experiência a pagar mais, porque ele entende o valor desse benefício. E ele está quanto ele está por cento pagar mais, Valéria? Eu já falei, 86% a mais, para ter esse benefício, tá? Então, entenda isso, tire o foco, né, desse seu conhecimento, que é super importante, é básico, mas coloque tudo isso que é base no seu paciente. Tá? E entenda esses desejos latentes, entenda o que está por trás, né, de todas essas necessidades que ele tem, tá bom? Porque assim você consegue criar essa carteira de pacientes particulares, cativar cada vez mais esses pacientes e o benefício de tudo isso é a fidelização. E quando você tem a fidelização desse paciente, o que você tem? Você tem a indicação desse paciente. Pacientes fiéis te indicam. Tá? Então, vocês veem que é uma cadeia, a gente chama muito mais da jornada de decisão desse paciente, tá? Então, ela passa por essa cadeia do que a gente conversou um pouquinho mais, né? E aí você pode tá pensando também, né? Em relação a todo esse paciente, né? Que é um perfil de paciente particular, tudo bem, mas, né, não pense só que aquele paciente que quer pagar um tratamento particular. Existe o paciente de convênio, que também é um paciente particular, tá? É um paciente que entende que, apesar dele ter um convênio, ele se sujeita, tá? A deixar muitas vezes de lado esse convênio, para que ele possa o quê? Para que ele possa ter esse tratamento diferenciado. Tá? E ele sabe que muitas vezes não é ali que ele vai encontrar. Ou então, um paciente que tem também convênio, quer esse tratamento diferenciado, e depois ele vai, né, passar pela burocracia de todo o reembolso, mesmo que seja parcial, não tem problema. Mas os valores que ele recebe, a experiência que ele tem desse tratamento, né, com tanto, né, com tanto valor que ele recebe, com a experiência que ele tem, com os benefícios que ele tem, né? A gente já conversou aqui, benefícios a longo prazo, benefícios de pós-consulta, benefícios de qualidade de vida, de saúde, de bem-estar, que está agregado a todo um produto, um serviço que você está entregando, então ele está disposto a tudo isso, tá? Porque muitas vezes existe uma crença entre que paciente particular é paciente particular, paciente de convênio é só paciente de convênio. E muitas vezes esse paciente de convênio, ele oscila, né? Às vezes até ele faz um tratamento ou outro usando, né, dessa carteirinha, desse plano, mas a maioria das vezes, aqueles tratamentos mesmo, que ele quer um diferencial, ele sai, né, desse preço e vai para esse paciente de relacionamento, para esse paciente de valor, tá? Então, entenda um pouquinho mais do que a gente está conversando aqui, tá? E eu queria que também tivesse no seu radar sempre uma pergunta que eu gosto muito de fazer para mim. E assim, né? Então, assim, eu faço para mim e aí eu gostaria que vocês fizessem para vocês quando vocês entendessem um pouquinho mais desse paciente que está na cadeira de vocês. O tempo inteiro, né? O tempo inteiro. O que faz, né? O que faz esse paciente? Ou então, o que faria esse paciente, né? Realizar um tratamento comigo, e ele deixar de tratar, por exemplo, com outro colega que entrega a mesma coisa, tá? Então, o que a Valéria poderia fazer de diferente com o tratamento que é entregue por um concorrente meu, por um nosso colega, por um outro dentista? O tempo inteiro essa pergunta está no meu radar. E aí eu estou sempre vendo, né, ou o comportamento, ou as estratégias que eu tenho, ou agregando mais valores, benefícios dos pacotes que eu tenho dos meus serviços. Para quê? Para que eu sempre esteja à frente. Para que eu fale assim, bom, esse paciente com certeza ele me escolheria, porque eu tenho isso, isso, isso e isso de entrega.
diferente do mercado que é esse. Vocês entenderam? Então, isso é muito importante você entender isso, porque você ali, quando você agrega valor, você está relacionando com as expectativas desse paciente, né? E eu falo, né, que quando essas expectativas, quando você supera, né? Quando você supera essas expectativas de uma forma positiva, né? Então, você faz com que esse paciente, né, tenha esse entendimento desse valor. E essa superação, né, de expectativas de uma forma positiva, eu acredito muito, muito mesmo, que é um pré-requisito primordial para que você comece, né, a mostrar para o seu paciente e ele começar a enxergar, a perceber o valor que está sendo entregue, tá? Então, assim, pensa, se esse paciente entende o valor que está sendo entregue, tá? Ele entende, ele está superando, né, as expectativas de uma forma muito positiva, né? Em tudo isso que está sendo entregue para ele, né? Ele faz uma cadeia que eu comentei com vocês dessa jornada dele. Então, o que acontece? Ele entende, né, os valores, ele enxerga valores, porque foram tantas expectativas foram feitas, foram realizadas e até superadas, até mais do que ele esperava foi entregue para ele. Então, ele tem um paciente que ele te vê como uma autoridade. Se você é uma autoridade, ele vai entender as suas indicações, as suas recomendações e ele vai cumpri-las. Se ele cumpre o que você falou para ele, o que você indicou para ele, que seja de medicação, que seja de dieta, que seja de hábitos, ele faz o quê? Ele vai ter resultados positivos, porque está seguindo o que você falou. Se ele tem resultados positivos, ele retorna para o seu consultório. Se ele retorna para o seu consultório, ele vai fazer o quê? Ele vai ser um paciente fidelizado com você. E um paciente fidelizado que retorna no seu consultório, ele vai te indicar para familiares, ele vai te indicar para amigos, ele vai te indicar para colegas, tá? Ele vai falar de você. Vocês entenderam? Então todo esse ciclo, né? A gente comentou da jornada, né? Do nosso paciente particular, que é criar, cativar, né? Criar essa carteira, né? Atrair esse paciente, né? E criar essa carteira, então a gente atrai, aí a gente cativa. Muitas empresas falam de encantamento, né? De encantar o seu paciente, então, o seu cliente, então, cativar e depois fidelizar. Mas essa cadeia aqui, né, nessa cadeia aqui, a gente passa por essa superação de expectativas, tá? E essa superação de expectativas a gente consegue passar quando a gente tem essa conexão. E aí, mais uma vez, eu digo para vocês, essa conexão não está na parte racional, não está só no meu conhecimento técnico, no meu conhecimento científico, né? Não está nessa base da odontologia, ela extrapola, né? Essa base da odontologia, que é fundamental, extrapola, agregando, né? Essa superação de expectativas. Tudo bem? E eu quero agora, né, para quem está aqui comigo até o final, a gente vai passar um passo a passo para você entender algumas estratégias e começar a parar a olhar, né, dentro do seu serviço, dentro do seu consultório, dentro da sua clínica, alguns pontos importantes, né, para você agregar valor. Então, o primeiro ponto, a gente pode começar justamente com a sua infraestrutura, né? Então, eu tenho um amigo que ele fala que ele gosta de sentar na sala de espera e olhar para a sala de espera, como se fosse um paciente. Aí ele olha, ele fala, aqui não tá legal, essa parede aqui eu precisaria pintar, nossa, poderia ter uma revista X, YZ, nossa, esse café aqui poderia estar mais deslocado para cá, não está muito viável. Você entende? Então, é olhar a sua recepção, o seu consultório com olhar de paciente. Ou então de cliente, né, um potencial paciente, tá? E aí você começa a olhar. Então, ele tem que ter essa infraestrutura de conforto e você olhar nesses mínimos detalhes, tá bom? O segundo ponto é a sua equipe, né? Muitas vezes é ela que é o primeiro
ponto, né? É a porta de entrada do seu paciente, do seu potencial cliente, né? Que vai ser paciente, entendeu? É a porta de entrada. Então, como que acontece isso? Como que ela está sendo o treinamento? Como está sendo o desenvolvimento disso? Como está sendo as mensagens do WhatsApp? Tem script? Não tem script? Quem faz a estrutura disso? Como que tá as habilidades de comunicação da sua secretária, da sua auxiliar, tá? Entenda que essa parte de equipe, ela tem sempre que estar avaliada, ela sempre tem que estar sendo analisada, ela sempre tem que estar sendo estruturada, revisada por você e acompanhada, tá? Então, o dentista nunca pode deslocar, né, dessa equipe, tá? Nesse sentido, de estar olhando, aprimorando, analisando, metrificando, fazendo mudanças, estruturando, tá? E sempre acompanhando. O feedback é muito importante, tá? Para essa equipe. Outra coisa, né? Os processos que envolvem todo o trâmite, né? Dos retornos do nosso paciente, né? A gente sabe que a gente, como dentista, a gente tem várias consultas e vários setores. Então, como que é essa burocracia desse processo, por exemplo, de agendamento? Como que é a burocracia do processo, por exemplo, em relação aos follow-ups, né, que é as consultas de acompanhamento, como acontece o processo pós-tratamento, sabe? Um pós-cirúrgico, uma reabilitação que você faz, como que é esse acompanhamento, que estratégia que você usa. Então, é avaliar de perto esses processos, né, que a gente tem, tá? Então, isso é uma outra coisa. E outra coisa que eu quero trazer para cá, que é muito importante, que até, né, eu dei bastante ênfase com vocês, é o próprio atendimento. É o seu atendimento, tá? Então, assim, como é que é o seu atendimento, o quanto que você está presente para esse paciente, o quanto que você está analisando esse comportamento, entendendo as necessidades, entendendo as dores, as queixas, entendendo esse algo a mais, essas expectativas que ele está buscando, né? E surpreendendo, né? Esse seu paciente, né? Superando essas expectativas. E criando, como a gente disse antes, essa conexão, esse relacionamento, né? Trabalhando justamente esse perfil emocional que é o que agrega muito valor para o seu tratamento, para os nossos tratamentos dos nossos pacientes, principalmente, né, nesse perfil que a gente hoje, a live toda foi sobre ele, que é o perfil do paciente particular, que é um paciente de valor, de relacionamento típico, né, desse paciente que é o tema hoje nosso. Tudo bem? Tá? Então, a gente permeou, né, mostrando as diferenças de perfis para vocês. Depois, a gente conversou um pouquinho sobre o que não é um perfil de um paciente particular, que é o paciente de preço, tá? O cliente de preço, consumidor de preço. Aí, a gente definiu o que é realmente um paciente o perfil do paciente particular, falamos de algumas crenças, né, que às vezes eu encontro alguns alunos conversando comigo, na fala de alguns dentistas, então eu resolvi trazer aqui para a gente discutir um pouquinho algumas crenças, né, e conversamos de algumas estratégias, trouxemos né, a primeira consulta de avaliação, que estratégia que você pode usar, e esses passo a passos para vocês, tá bom? Então, assim, espero ter abordado, né, os vários tópicos de uma forma clara, que vocês possam ter entendido. Uma outra coisa também interessante que eu gostaria muito de falar para vocês, né? Vocês sabem que a gente está com a Masterclass, do primeiro módulo, vamos dizer, da Masterclass DNA Dentista, fala justamente, né, desse engajamento do nosso paciente, da comunicação, a gente conversa um pouquinho, né, dessa parte do cérebro, desses sistemas, desses gatilhos, de como trabalhar esses gatilhos, de como é a sua fala, de como é o entendimento de comportamento, do que é escuta, e aí a gente vai, né, para o segundo momento, que é justamente falando um pouquinho mais da parte do paciente em relação às comorbidades, hoje tão presentes, né, não tão mais acessíveis para o nosso paciente. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre precificação, né? Justamente a gente traz a precificação com esse foco, com essa estratégia de valor, de benefícios nos pacotes. Então a gente passa um pouquinho por isso. A gente conversa em relação também à equipe,
a sua equipe, como é que você trabalha com a sua equipe. A gente traz alguns scripts para vocês treinarem com a equipe, tá? E depois a gente vai para o quarto módulo, que é a gestão mesmo, né, do DNA dentista, que é justamente entender fluxo, entradas, saídas, recebíveis, terceiros, tudo que relaciona processos de gestão, tá? Do consultório, a gente tem esse módulo. Estamos com 5 mentorias, né? Bônus de gestor financeiro, bônus, né, de posição de marketing, temos checklist para essas doenças e comorbidades, temos também tabelas para vocês trabalharem com cartões de crédito, de débito, e vocês entenderem como é que são essas taxas e variáveis no seu consultório, tá? E temos um bônus especial para essa turma em relação ao nosso a gente fala que é o DNA dentista na prática, no que nos 6 primeiros meses a gente pega na mão mesmo, tá? Com estratégias e aplicação dessas estratégias no desenvolvimento de cada exercício, a gente vai trabalhando um pouquinho mais, tá bom? Então, a gente está realmente, hoje é o último dia, né? Às 11h59 da noite, né? A gente encerra essa turma, né? Então, você que ainda não se inscreveu, a gente vai tá conversando ainda, e tem até esse período, né? Depois, né? A gente não vai mais abrir, a gente vai estar realmente fechando as nossas vagas para essa turma, tá bom? Então, se tá dentro das suas expectativas, se vai muito de encontro, né? Todas essas abordagens que a gente faz aqui no Descomplica Doutora para você, para o seu consultório, para a sua equipe, para o momento que você está vivendo. Então, seja muito bem-vinda mesmo a esse DNA Dentista, né? A essa mentoria que a gente oferece. Agradeço, então, a participação de todos aqui. Tchau, tchau. Até a próxima. Beijo.